Que nesse instante possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos nossos sagrados orixás, para que eles possam nos inspirar diante desta conversa, para que ela seja luminosa e proveitosa a todos nós. Uma das últimas conversas mais extensas, né? Uma das últimas preleções, sermões de Jesus é o sermão profético. Logo depois, ele tem o sermão ali na ceia, né? Na última ceia, e aí ele parte à espiritualidade. E no sermão profético, é interessante quando ele sai do templo, os discípulos chamam ele e dizem: Mestre, olha esse templo lindo e maravilhoso. E o que Jesus diz? Não sobrará pedra sobre pedra. E aí ele continua, né? Na verdade, eles partem e mais tarde os discípulos vão ali inquirir quando aquilo iria acontecer. E aí Jesus estende as suas colocações proféticas. Ele fala dos terremotos, das nações se levantando contra a nação, do amor se esvaziando da terra ainda mais. Ele diz que quando chegar os tempos, o amor vai estar quase nulo sobre a humanidade. E ele discorre inúmeros fatores. E ele já finaliza dando 2 alertas. Ele conta 2 pequenas parábolas. Ele diz que esses tempos que hão de vir serão como um patrão que deixa o seu súdito, o seu empregado, ali dentro da sua casa, confia a sua casa a este empregado e parte à distância. E aí, este empregado, ele começa a abusar ali do local onde ele está, da casa do seu patrão. E aí o seu patrão chega e o surpreende, bebendo, comendo de forma exacerbada, sendo que na verdade ele estaria ali para servir. Ele poderia comer? Poderia. Ele poderia se utilizar daquele espaço? Ele poderia. Mas ele estava abusando. O que o patrão faz? Expulsa. E aí, Jesus também dá outro exemplo de que se o pai de família souber a hora que o ladrão vai vir assaltar o seu lar, ele vai fazer o quê? Ficar de vigia. Mas como não se sabe, né? Não sabe o momento que o ladrão vai vir, é importante você estar sempre de vigia. E o que Jesus quer dizer com isso? Que nós não sabemos os dias chegados. E o que são esses dias chegados? O dia da transformação espiritual do nosso planeta. Já conversamos inúmeras vezes, o nosso planeta está passando de um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração. É um momento apocalíptico, né? Nós estamos no auge da transição planetária. Mas nós ainda iremos vivenciar muitos conflitos, porque infelizmente a gente só aprende com a dor. Qual é o caráter da profecia? Qual é o caráter da profecia? Avisar. A profecia não necessariamente precisa ser cumprida. Ela é um alerta. É aquele pai que sabe que se o filho colocar o dedo na tomada, vai levar choque. Que sabe que se o filho passar um pouco mais adiante, cai no buraco. E avisa: fulano, olha o buraco. Ciclano, olha a tomada. Mas a criança teimosa vai lá e leva o choque, vai lá e cai. Eis a grande questão. Jesus, há 2000 anos, já vem nos advertindo destes momentos. Porque ele é um espírito experiente. Não é mágica. Imagine a bagagem que Jesus, como espírito crístico, traz.
Será que ele já não vivenciou isso em outros planetas? Milhares de vezes. Porque nós, umbandistas, acreditamos que há vidas em outros planetas. Será que Deus criou todo esse universo para a gente ficar olhando? Não tem cabimento. É ilógico. É descrer da inteligência de Deus. Então, diante disso, Jesus tem experiência. Ele é nosso irmão mais velho, ele é um mestre. E ele veio nos advertir há 2000 anos atrás. A dizer, vigia, vigia, vigia. Por quê? Porque quando chegar os tempos, vai acontecer isso. Se a gente estiver aqui vivendo, abusando de tudo que está no planeta de forma errada, o nosso magnetismo, a nossa energia espiritual já não vai estar mais de acordo com a nova energia que o planeta vai nos oferecer, com o paraíso, né? E aí nós iremos ser expulsos a outros planetas, né? Jesus já é mais categórico, vai ser jogado no fogo do inferno e ali vai ter choro e ranger de dentes. Mas o inferno, para nós umbandistas, ele é algo mais alegórico. É uma forma de você dizer que você está numa situação de desanimo e de perturbação. Quem aqui tem medo de morrer no inferno? Todo mundo! Não é, Maria? Todo mundo tem medo de morrer e ir pro inferno. Há pessoas que não tem, nada a ver, né? Mas não deveria, sabe por quê? Nós não deveríamos ter medo de ir pro inferno? Porque inúmeras vezes a gente já vive no inferno. A gente já vive no inferno. Sim! Você pensa que, só para a gente não perder um pouco, nós estamos falando de chegar os tempos, né? Da mudança do planeta, dessa transição planetária. Mas nós também temos que pensar a pequeno prazo. Será que nós vamos estar vivos amanhã? Como que nós vamos chegar na espiritualidade? Esta questão que Jesus coloca de vigiar, né? A questão do ladrão, de estar ali tomando cuidado com a casa aonde você foi colocado pelo patrão, para que você não seja surpreendido de forma negativa. Isso também pode ser colocado no momento da nossa desencarnação. Como que será que vai estar o nosso pensamento e sentimento na hora que a gente desencarnar? Porque é este estado que vai te levar nas faixas vibratórias que você vai ficar. Se você estiver vibrando ódio, você vai para onde? Uma faixa vibratória que esteja vibrando luz? Não vai, né? Não vai. O máximo que pode acontecer é você já ter realizado um pouco de bem, e aí este bem ser o seu advogado e te levar para um posto de socorro no plano espiritual. Ok, você não vai ficar jogado ali no umbral, ali naquelas faixas negativas, mas qual vai ser a sua condição interior? A gente tem notícia de espíritos que estão em hospitais no plano espiritual em pleno desalinho e perturbação, que só estão ali por misericórdia divina. Mas já é algo melhorzinho, melhor do que você ficar rolando ali naquelas faixas vibratórias negativas. Então, nós temos que pensar também nessas questões em pequeno prazo, né? Dos tempos chegados. Porque um dia a mais na Terra, na verdade é um dia a menos. Nós estamos mais próximos da morte do que da vida. Da morte física. Da morte física. Mas estendendo isso a longo prazo, se a gente acha que aqui está ruim, imagine no fogo do inferno que Jesus faz referência, que para nós umbandistas e para muitos espiritualistas são outros planetas em condições vibratórias piores, porque existe. Nosso planeta já foi pior. Imagine a brutalidade que era antes. A gente vê umas pessoas, hoje em dia, algumas pessoas com 70, 65, 70 anos dizendo: nossa, mas hoje em dia está tudo ruim, piorou tudo, muita violência. Gente, vamos prestar atenção, vamos ver na história que nós nos matávamos muito mais. Hoje está bem melhor. Está melhor. Temos muito a sanar? Temos muito a sanar.
Temos muito a vigiar? Muito a vigiar, mas estamos melhores. E nessas questões de respeito, mas nós estamos piores sim, numa questão no qual a gente não está vigiando. Aí eu lembro novamente do sermão profético, que Jesus, ele diz assim: quem estiver lá no campo, não volte à sua casa. Quem estiver no telhado, não desça. Parece muito louco, né? Pense no campo, você pense no campo como algo no qual você cultiva. Nos nossos estudos umbandistas a gente está falando muito sobre isso, sobre o campo mental, o campo mediúnico. Então você pensa no campo como algo que você cultiva, né? Que você está ali plantando, colhendo, mas que te leva à natureza. E essa natureza faz com que você lembre de Deus, porque é Deus que realmente faz germinar a semente. O cultivador, ele planta, ele aduba, ele trata. Mas é somente a mãe natureza, diante daquele conjunto, que vai fazer com que, de fato, aquela semente germina. É Deus, é os mecanismos de Deus. Só que aí você lembra da casa. A casa já é uma questão mais material, que te leva às questões físicas da matéria, não que seja menos importante. Estamos na Terra, estamos vivendo na Terra. Mas quando Jesus faz referência neste campo, quem estiver neste campo, não volte para casa, ele está fazendo referência do nosso campo mental e emocional. Porque quando começar a chegar estes tempos, as atribulações e as perturbações em torno estarão grandes. Estarão grandes. E quem quiser ficar ainda ligado a essas questões muito materiais, vai sofrer grandes perturbações. Aí você lembra do telhado. Quem estiver no telhado, não desça. Então, quer dizer, se você estiver pleno em cima do telhado, elevado, não desça seu padrão vibratório. É sobre isso. Porque hoje nós temos recursos tecnológicos, nós temos leis que lhe protegem. Eu sou uma transexual, eu não podia há alguns anos sair na rua, aqui no Teotônio Vilela, eu não seria apredejada. Hoje tem lei, A minha documentação está lá, Isabela. Se alguém pergunta qual é o seu nome, é Isabela. Qual é o seu nome verdadeiro? É Isabela. Eu estou dando exemplos porque hoje nós estamos melhores neste sentido, mas em compensação, estamos todos à flor da pele. É discussão sobre política, é o medo do futuro, é o medo de não saber o que será da nossa sociedade diante destes conflitos políticos, é o medo da guerra. Ai meu Deus, será que vai estourar uma terceira guerra mundial? É o medo de sair de casa. Porque nós que somos cidadãos hoje, digo hoje, porque nós não gosto de criticar ninguém, nem os nossos irmãos que estão em condições ainda de crime. Por que será que nós também não estivemos nessa mesma condição? Não estou aqui minimizando. E também não estou aqui romantizando, nem dizendo que o crime é bom. Mas eu quero, como discípula de Jesus, errante ainda, eu quero lembrar dele. Jesus não condena o agressor e nem o pecador. Ele condena quem? O pecado, o erro. Então, nós que já nos despertamos um pouco, é que estamos presos. Porque eles que não se despertaram ainda estão livres. A gente trabalha para ser roubado. E isso é natural que se gere medo. É natural que se gere um desespero. Gente, hoje a gente anda com 2 celulares, um na bolsa e um enfiado em qualquer lugar, para você poder entregar para o ladrão. Não, isso gera um estresse, isso gera um nervosismo. Você não pode andar com a blusa do Brasil, porque você pode ser espancado por um partido que não curte que você ande com a blusa do Brasil, devido, não precisamos nos estender, nem vamos nos estender em política, mas vocês estão entendendo. Aí isso gera uma ansiedade. Agora a gente pode porque estamos na Copa.
Aí se você está de vermelho, gera outro conflito. Você está vendo a vibração mental que estamos vivendo? Porque pensamento e sentimento, quando eles se unem, eles geram forças vivas. Os nossos pensamentos e sentimentos, eles vibram, eles têm cor, têm cheiro, têm forma. Imagine qual é o estado mental que estamos vivendo no Brasil hoje. Qual é o estado mental e emocional que nós estamos vivendo no mundo? Diante de todas essas questões complicadas que temos vistos, de guerra, de economia caindo, e etc, 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 etc. Conflitos familiares. Então, nós estamos vivendo momentos de extrema dificuldade espiritual, não só material, mas espiritual e emocional. E aí, se você não ficar ali no seu campo de luz, no campo onde Deus vive, porque Deus está dentro de nós, no nosso campo mental e emocional, somos filhos de Deus. E aí, se você sai desse campo para voltar às questões materiais, àquela casa material, porque é interessante essa colocação que Jesus faz. Porque é o nosso lar, é o nosso maior bem, é aquilo que nós construímos. E o que Jesus fala nesse momento? Não vale a pena. Se você perdeu o emprego, se você está com dificuldades materiais, não se perturbe diante disso. Preocupação é uma coisa, você se preocupa. Nós estamos vivendo um mundo material. Mas não chegar no desespero. Se você está com um problema familiar, de difícil resolução, não se desespere. Seja um casamento conturbado, seja um familiar com um câncer, numa situação terminal. São situações que às vezes você não consegue resolver de prontidão. Não vai resolver. Mas é preciso não sair do telhado, não sair de cima do nosso pensamento de esperança. Porque senão a gente cai. A gente desce padrão. E aí é onde gera a ansiedade, a depressão, a perturbação, o desalinho. E como que a gente consegue seguir em frente? Como a gente pode estar vigilante? Porque aí Jesus, nesse sermão profético, ele fala muito da vigilância. É se ligando a Deus. É estando aqui, por exemplo, nesta noite, nos ligando à força poderosa de Deus. Seja num templo umbandista, seja num templo católico. É orar, é se ligar, é se unir. Quando Jesus fala, onde tiver 2 ou mais pessoas lá eu estarei, sabe por quê? Por quê? Será que se você estiver sozinho no seu lar ele não vai estar lá? Junto com os guias, com os orixás? Vai estar. Mas quando nós estamos aqui, nós estamos tendo uma troca energética, fluídica. Sem falar que todo templo religioso, ele tem todo um mecanismo espiritual que vai limpar o seu mental. Você vai sair daqui renovado, com esperança. O problema muitas vezes não vai estar totalmente solucionado, mas você vai sair com o quê? Com esperança. E a esperança transforma, a esperança liberta. Porque somos mais do que corpos físicos. Jesus, ele fala naquele momento do sermão profético, ele diz tudo que vai acontecer e logo depois ele morre, é pregado na cruz. Morre fisicamente. E ressuscita no 3º dia, mostrando para cada um de nós que somos mais do que matérias. E a gente não se apercebe disso. Não se apercebe. Fica ainda preso no casamento complicado. Fica preso, claro que nós não estamos minimizando, e eu sempre falo isso. Quem é que gosta de passar por dificuldade? É desesperador. A gente às vezes não consegue sair daquele labirinto. Mas, se você para de ficar olhando para as paredes do labirinto e olha para cima, de repente você vê um sol brilhante, você vê uma lua, estrelas, e aí lembra de Deus. Lembra que você é filha dele, filho dele. E que por mais que você seja morta dentro daquele labirinto, morto dentro daquele labirinto, você não ficará ali para todo sempre. Porque após a sua morte física,
você vai flutuar. Você já não vai mais andar neste labirinto. Você vai flutuar junto à luz do sol, junto ao brilhar das estrelas e da lua. É isto. Não é fácil, mas precisamos nos fortalecer. Estamos passando por momentos sombrios. Se a gente não vigiar, a gente vai cair e se desalinhar. Então vamos estar dentro desta casa, porque estamos dentro da casa de Deus. Este planeta é a casa de Deus. Vamos estar dentro da casa dele, mas como servo que não abusa, mas é o servo que está vigilante. Podemos usufruir. Só cuidado com os abusos, para que a gente não seja expurgado para lugares piores, porque, acreditem, há lugares piores. Então, que nessa noite a misericórdia de Deus possa nos fortalecer, nos amparar e nos sustentar, para que a gente possa vencer os nossos desafios, as nossas dificuldades, com força, com equilíbrio e com luz. E hoje a esquerda são os nossos irmãos Exus e Pombagiras que passaram por caminhos tortuosos, mas que venceram a si mesmos, estão voltando novamente ao trabalho do bem, da luz, porque Exu é força e poder. Pombagira também é estímulo de luz. A gente precisa parar de endemonizá-los, porque eles são forças vivas, trabalhadores de Deus, a nos amparar. Muita luz, ótimo trabalho a todos.